Val é esperto, faz uma multa, daqui 6 meses ele vai ter sossego. E aí, Kaique, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É o São Paulo que, ó, já nem esperou esfriar ali muito a vaga de técnico, já esquentou novamente com a chegada agora do Dorival Júnior. Terceira passagem pelo São Paulo, Kaique. Boa tarde. Tudo bem, Lele? Boa tarde. Abraço para você, para nossa bancada. Muito bacana a gente estar com o Pozella presente na nossa bancada. Eu sou muito fã do trabalho dele, acompanho ele nas redes sociais e temos algumas interações, inclusive ele sabe disso. Agora, ele que foi o cabeça pensante de muita gente importante, né, que vocês citaram, seria difícil ser o cabeça pensante do Ricardo Melo com essa caixa d'água assim. Não, mas aí eu vou te falar uma coisa. A sacanagem do cara. Aí você ia ter um trabalho danado mesmo, Pozella. Aí você ia ter que preencher essa bela jaquinha, né, Ricardo? Jaca, cara. Nunca fui chamado de substituir esse grão de bico que ele tem. Ó o outro aí, ó. Vou começar a explicar. O Caio também tá criando, tá emagrecendo. Olha o tamanho da jaca do cara, ele fica falando dos outros. A cara da Maria Gadu. A papada dele sumiu, hein? A da Maria Gadu. Eu tô ouvindo, tá, Ivan? Eu tô ouvindo. Não, por mais não fui eu. Você sim. Eu ouvi a cara da Maria Gadu. Eu ouvi. Você acha que não? Tá vazando tudo aí do seu microfone. Eu te amo. Vocês são maravilhosos. Bora, vai. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de São Paulo Futebol Clube e do novo treinador, o novo velho, né? Ontem eu fui xingado nas redes sociais porque muita gente não estuda a história do clube ou não sabe as informações corretas e xinga quem sabe no momento que o Murilo tá invadindo aqui, né? Tá invadindo aqui. Mostra ele aí. Complica. Aí a invasão do torcedor, temos que dar invasão de campo. Invasão de campo. Vamos lá, é a terceira passagem do Dorival. E eu falei que era a terceira passagem, um monte de gente começou a xingar. Que terceira passagem? Tá desinformando ao invés de informar. Sim, é a terceira passagem. Sim. O Dorival comandou a equipe de 2017 a 2018, de 2023 a 2024 e agora essa terceira passagem dele. Ele que chega com um contrato até o fim do ano, tava tudo fechado desde ontem, tá? Tanto que o Rafinha já tinha voltado para São Paulo, de Florianópolis para São Paulo, e apenas o Rui Costa tinha permanecido. Já tinha acertado a questão da redução salarial. O Dorival vai receber menos do que ele recebia no Corinthians, porque foi uma condição imposta pelo São Paulo para fechar o negócio pela dificuldade financeira. E ele chega defendendo um aproveitamento de pouco mais de 50%. São 92 jogos, segundo as informações oficiais do São Paulo, né? 92 jogos, 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas. Aí eu tô pegando a lista de pessoas e profissionais que voltam ao São Paulo junto com o Dorival e chama a atenção que a preparação física não será alterada. O São Paulo vai manter a preparação física e a gente tinha até questionado sobre isso, né? O Ivan já tinha até falado sobre isso, porque muda o treinador, muda a preparação física, a metodologia de um preparador para outro, enfim, a comissão técnica que trabalha de forma diferente. O Dorival, ele retorna com os auxiliares, o filho dele, né, o Lucas Silvestre, e também o Pedro Sotero, e os analistas Guilherme Lira e João Marcos Soares. Ele não retorna com um novo preparador físico. Então o São Paulo deve ter o comando, né, do Pedro Campos, que é o preparador já da comissão fixa do clube, e os demais profissionais da preparação fixa a partir de agora, atuando ali junto com os jogadores diretamente. Né? Na última passagem do Dorival pelo São Paulo, quem que era o preparador físico? Você se lembra, Kaique? Era da comissão fixa também. Tá, era o próprio Pedro Campos que agora continua, é isso? Isso, o Pedro que permanece no clube. É porque esse é um tema que foi bastante levantado, né, na passagem do Roger aí com o Paulo Paixão. Há quem crave que o Paulo Paixão fez um péssimo trabalho. É engraçado porque eu ouvi até torcedor falando da maneira como os jogadores estavam aquecendo os caras na arquibancada. Né? Os caras na arquibancada falando da maneira como os jogadores estavam aquecendo. Que tem uma ruptura de trabalho sempre, isso tem, né? Você tem um método diferente. É estudado, né? E isso foi feito um estudo, um levantamento, que ontem foi levantado, Felipe Abdala, se eu não estiver enganado. Isso. No X, ele, no Twitter, ele colocou um estudo, isso... Por incrível que pareça, né? Pode parecer uma dedução simples da nossa cabeça, mas foi feito um levantamento e dados, né, extensos, dados de muitos clubes.
E quando você troca a preparação física, aumenta muito o número de lesões. Sim, É matemática. ainda mais sem uma pré-temporada. Porque não tiveram pré-temporada esse eu ano. ouvi por muito tempo no futebol sendo setorista que a preparação física, ela obedece à ideia de jogo do treinador. Então, os jogadores faz são sentido. submetidos a uma metodologia por conta daquela ideia. Muda a ideia de jogo, muda a metodologia. Eles estavam preparados para uma coisa e passam a ser preparados para algo completamente diferente. Então, faz muito sentido isso. E como o São Paulo troca tudo toda hora, é natural que sofra com isso. Eu não vejo sentido nisso e vou explicar por quê. Porque se o cara é Você tá indo profissional do contra a futebol... ciência? Eu tô. Eu vou te explicar, calma. Não precisa baixar o santo errado. Calma que eu vou explicar. Qual é o santo Porque eu acho certo? errado. Porque os caras são preparadores físicos, vivem do futebol, tá toda hora ou num clube ou no outro. A partir do momento que o cara muda de clube, ele tem que entender o que o outro fazia para não estourar os jogadores. Ele não pode querer implementar Mas você acha que eles imediatamente a não fazem metodologia dele para não estourar os caras. Mas você acha que eles não fazem isso, Melo? Tem que fazer. Ué, mas... Tem que fazer. Se não fizer, tá pode, errado. Ele pode pegar os números O cara, lá não, do cara, os agora, dados e dar que nem o sequência, Ivan mas... citou. O Ivan falou, não, o treinador geralmente quer trazer o preparador físico dele. Sim. Por conta do treinamento e tal, da intensidade. Pô, mas o cara tem que ser capaz e tem que ser inteligente e falar, ó, fulano, Mas essa não vou conversa dar, rola, eu não vou conseguir implementar Essa isso conversa imediatamente. Eu tenho que seguir, senão Mas os nesse caras vão caso- estourar. Mas isso é bonito no discurso, mas não aconteceu. Olha o São Paulo aí, depois que mas saiu não dá a pra comissão saber. técnica do Crespo, quebrou com Mas todo paixão. mundo quebra o tempo todo lá. Mas não eu é achei lugar. legal do Dorival ir pro São Paulo e o Celso Rezende não acompanharam, né? Pelo menos assim, parece que o São Paulo colocou isso como uma condição, ó, o preparador Exato. físico é o do clube. E o Dorival isso não impediu, né? que o Dorival aceitasse o convite. Acho que tem algum elogio a ser feito aí da parte do São Paulo de existe uma ideia de metodologia de trabalho que pode dar certo ou dar errado, mas o preparador físico é o do clube e vai continuar. Então o Celso Rezende, que trabalhou com o Dorival no Corinthians, né? O Kaique acabou de trazer a informação que ele não vem. compõe Agora, essa comissão. e o Pedro Campos trabalhou com o Dorival no São Paulo. Então ele conhece o trabalho daquele membro conhece da todo mundo comissão ainda. fixa. Tá todo mundo lá. Agora é curioso, né? O Kaique citou que o Dorival foi o treinador do São Paulo na primeira passagem em 2017. Naquele ano o São Paulo ficou na primeira divisão muito por conta do Hernanes, né? O Hernanes jogou muita Profeta, bola naquele jogo Campeonato contra o Brasileiro. Botafogo. Aquele time, pra mim, era melhor que o time de hoje, tá? O quê? Vamos lá? Vamos lá? Sidão, Éder Pronto. Militão. Não, mas o Sidão Rafael não é já é melhor que o melhor, né? Rafael. Calma, Não, calma, eu tô você falando você encheu Não a dá pra ter boca calma, pra falar porra. Sidão. Calma. Não dá pra ter calma. Você começa falando que o time era melhor que o Sidão, cara. Ele encheu a boca e olhou pra mim. Ele não falou um Sidão peraí. com boca murcha. Ele encheu a boca. Todo é time bom 100% começa calma. Cidinho. O Sidão não. O Sidão não. Eu vou botar no papel. Você me deixou Eu nervoso vou botar também no agora. papel, Nem tá? sou São Paulino, hein? Claro, a gente pode discutir em algumas posições, pelo amor de claro. Deus. Começa de novo com Vamos lá. menos Ele ênfase vai, no Sidão. ele vai citar faz o com a boca Militão. mais mas murcha. assim, que não- Fala Cido, Ele faz vai assim, citar o rapidinho. Militão, Sidão. lógico que não é o Militão que ele se transformou ao longo da carreira, mas aí eu já vou adiantar que a comparação do Militão é com o Cédric, então até a minha avó ganharia. Calma, calma. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vou te dar mais uma chance. Sidão, Melhor assim. Éder Militão, Início de carreira. Rodrigo Caio, Arboleda e Ademar. Ademar ou Ademir, lateral esquerdo? Não Ademar? sei. Não tô É. lembrado. desses aí. Ademir? Calma, deixa eu Ademar lembrar. e Ademir? Jogou no Edmar? Vasco, jogou no Edmar. Cruzeiro. Edmar, obrigado. Dani Edmar. Bicudo aqui no Cid. Edmar, Nossa obrigado, senhora, obrigado. velho. Jogava na Europa, né? Petrus, Jusilei, Hernanes, Juscelino foi Cueva, muito mal no São Paulo. Marcos Guilherme e Lucas Fala, Prato. Juscelino. Bem pior que o time atual. Pelo amor de Deus, Ivan. Eu não sei. Ivan do céu. Ivan, eu acho que os nomes não são ruins, mas o desempenho deles, por exemplo, Jusilei. Foi A muito gente mal. projeta um Jusilei, Sim. mas o Jusilei não entregou esse ano. Foi treinar separado em Cotia, Isso, lembra? é que ele começa muito bem, Isso. depois ele cai de produção. Então- Lucas Prato também não Também, entrega aquilo que se exato, esperava. Exatamente. Do jeito que o Ivan começou a falar, eu achei que ele ia escalar França, Dodô, Tele Cara, eu não entendi Esse time essa que você do Ivan acabou de também. falar Pra é mim uma é pau a pau, porcaria, cara. Ivan. Pra mim é pau a pau. Esse O ataque time que Marcos- você falou agora é uma Marcos porcaria. Guilherme, Marcos baixinho. Guilherme. Marcos Guilherme, o baixinho. Marcos Guilherme e Teve um Lucas jogo que o Prato. Lucas Prato saiu de ambulância do Allianz, lembra? Isso. Era esse time. Não, né? de cabeça, era esse exatamente. time aí. Desculpe, Ivan, esse time era muito pior. Tanto que, assim, você falou, e isso ficou realmente marcado. O Hernani salvou o São Paulo. Ninguém Ou não falava que volta, o Dorival salvou o São Paulo e que nenhum outro jogador, cara. Olha, vamos lá. Rafael, Cédric, Alan Franco, Sabino. Não, é o Lucas Ramon.
O titular. É o Lucas Ramon, o Lucas titular. Ramon. Não, Então pelo vamos amor lá. de Deus, essa Rafael, também- Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo ou Wendel, porque eles revezam bastante, mas nenhum. E são ruins os né? dois. O Enzo é melhor que o Edmar. Bobadilha, Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio é o titular. Danielzinho. Bem melhor esse meio de campo. Eu acho que o Danielzinho pode ser, mas vamos lá. Arthur, Ferreirinha ou Cauli, Não, né? Os jogadores que vinham jogando. Dorival e Luciano Santoro, Caleri. Você esqueceu? O Dorival Ele vai colocou. querer jogar com Não, ele 4 colocou. Ele atacantes? colocou. Eu acho que Bobadilha não. e Marcos Antônio. Eu acho que Então, não. muda um O pouco. Dorival esquema. gosta de ter um meio campo que joga. No Corinthians mesmo ele usou. Se ele com os três saudáveis, né? Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, é um meio campo interessante, como Sim. o Crespo usava. Gosto, hein? E na última passagem do Dorival, o time dele não tinha pontas. Exato. O time dele tinha o Lucas fazia- Rato e Nestor. E com esse elenco do São Paulo, assim, eu não gosto da utilização de ponta. Toda vez que tenta colocar esse sistema, vai cair no... Pode chamar de 4-2-3-1, 4-2-4, como você quiser. Mas vai cair nos dois pontas, Luciano e Caleri. É É um isso. 4-2-4. Eu não gosto isso. esse elenco do São Paulo nessa E os formação. pontos precisam fazer muita diferença, né? Pra valorizar esse esquema. Que não é o caso. Né? A questão, né, Pozella, é não abrir mão da fase do Arthur, né? É encaixar o Arthur aí Com esse meio campo. dentro de que contexto? De repente, como segundo atacante, porque o Luciano machucou agora, só Exato. volta depois da Copa. Marcos Antônio tá fora também. Né? Marcos Antônio, mas eu acho que a ideia do meio de campo mais recheado é interessante, né? Ó, essa mensagem aqui é boa. Daqui a pouco eu vou ler do Gabriel Ferreira, acompanhando o jogo do Corinthians na TMC na hora do gol do Yuri. Nunca vi uma narração tão emocionante. Fico pensando Eu quando é não que sei fosse quem o narrou, mas Melo vou chutar o Melo. narrando o gol do Cruzeiro. Imagina, hein, Melo? Mas... Sou cruzeirense, viu, Ó, Vitão? a pergunta que eu faço é a seguinte: quero que todo mundo responda. O São Paulo contratou o Dorival porque é um técnico que ele entende que possa resolver problemas do campo? Ou porque é pra acalmar todo mundo e vamos no As Dorival, duas coisas. vamos lá botar uma parede aqui na nossa frente, vamos ficar todo mundo abaixadinho aqui, ó, Rui Costa, Rafinha, cabe todo mundo atrás dele agora, no muro do Dorival, né, o Macis. Ele E é um aí? bom escudo, mas também é o Dorival Júnior, né? Campeão da Copa do Brasil do ano passado, campeão da Supercopa desse ano, treinou a seleção brasileira, foi bem no São Paulo. Ele é um ótimo escudo pra todo mundo da diretoria do São Paulo, mas ele é o Dorival Júnior vencedor bastante nos últimos anos. Então acho que é um combo perfeito. É um dos melhores técnicos brasileiros dos últimos anos. Eu Isso é acho que o São inegável, Paulo né? acerta, tá? No movimento. De Eu acho mandar que o Roger embora e de trazer o acerta Dorival. principalmente em trazer o Dorival. Primeiro, São Paulo precisa de paz, certo? E quando o Dorival chegou pela última vez, o ambiente não tava legal com o Ceni. E aí eles contrataram o Dorival e aí o Dorival conseguiu estabelecer a paz internamente. O São Paulo precisa disso também pela pressão externa e o torcedor gosta do Dorival principalmente por conta do último trabalho. Ele conquistou um Último título título grande importante, de São Paulo, né? a Copa do Brasil. Outra coisa, se você olhar para o mercado, São Paulo não tem dinheiro para trazer um treinador estrangeiro renomado. Esquece, não tem dinheiro para isso. Então você olha para as opções que hoje o mercado oferece. O Osório não, né, Ivan? Ele é o melhor. Ah, tá de sacanagem. Ele é o Ah, o melhor. Ivan gosta. Além disso, ele vai servir de escudo para essa gente incompetente. Tá na cara. Porque a ideia agora, vocês não queriam o Dorival? Nós trouxemos o Então a Dorival. gente vai cobrar 1,5 milhão pra trabalhar num time, mais 1,5 milhão pra É ser o mais escudo. cômodo, Lê. É o mais cômodo, Pra mim, perfeito. pra mim, assim, é o movimento mais cômodo, é o movimento contrário do que foi feito na contratação do Roger. Porque, por exemplo, quando você contrata, né, ficou muito claro depois, mas era, né, 2 neurônios botando pra funcionar, dava pra imaginar que a torcida não ia curtir a demissão do Crespo na vice-liderança da competição e ainda você trazer um nome como o Roger, né? Como o Roger Machado, com todo o respeito, tem a amizade, tem a ligação do Rui Costa, mas não era um nome popular. E acho que, isso que eu tô falando aqui não é segredo de estado nenhum. Todo mundo sabia que o Roger Machado não ia ser um nome popular no São Paulo. E outra coisa, né, Guilherme? Ele trabalhou com muitos desses jogadores que têm uma interferência muito grande no vestiário. O Dorival? É. Sim. Isso pesa. Ele conhece. E assim. Que são jogadores também que estão devendo bastante, né? E isso pesou um pouquinho na queda do Crespo também, né, Ivan? Isso pesou um pouquinho na queda do exatamente. Crespo. Mimados. Empresário de jogador, né? Que buzina. De alguns jogadores dentro do elenco do São Paulo, né? Então tem o empresário do Lucas, tá machucado, afastado, mas também é o empresário do Ferreirinha. E do Pablo Maia. É bom a gente lembrar, né? O que o Ferreirinha tá fazendo com a camisa do São Paulo. Agora, até em cima do que o Ivan falou, é muito interessante, né? Pozella também passou sobre isso. Como o Dorival vai administrando a carreira dele. Porque dá sempre a impressão que o próximo lugar que ele vai tá numa situação um pouco pior que a anterior. Bombeiraço, Se você for pensar, ele sai do Ceará pra ir pro Flamengo. Ok, é uma troca que eu acho que quase todo mundo faria.
Mas o Ceará estava num momento bacana, melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana, tinha vencido o Independente lá em Avejaneda. Aí ele vai pro Flamengo que estava quebrado, arruma. Depois o Flamengo dispensa, ele foi pro São Paulo na sequência? Isso. Sim. São Paulo estava, né, também em frangalhos quando ele assumiu. Corinthians estava muito mal quando ele assumiu. Então parece que o Dorival sempre, o próximo passo é um pouquinho pior. Mas ele tem o mérito de arrumar. E desses aí, né, do Flamengo, que foi uma saída meio que ali no. Foi campeão no susto ali, das não dois imaginava. torneios, Né? e foi dispensado. Foi mandado embora pra contratar o vice, que foi o Vitor Pereira. Né? É verdade, não renovaram o contrato. Encerrou o contrato e falaram, não, obrigado, segue sua vida. Ô, Kaique, tem uma série de perguntas pra vocês, mas só destacando, hein, galera, não esqueçam o like, hein, a audiência tá crescendo, vamos deixar o like, o joinha. Ô, Rick, dá uma piscadela pra câmera. Like. Assim, ó, depois eu quero falar a respeito do Dorival, tá? O que eu acho. Tá bom, mas a piscadinha ali pra câmera, só pra gente ganhar o like aí, ó, pronto. Antes do Kaique, então, faltou você, Ricardo Melo, quero saber o que você pensa Você vai ficar com ciúmes que o Dorival saiu do Corinthians? Não, eu acho ele melhor como gestor de grupo, como treinador, do que treinador. O Corinthians, olha só, veio, depois que ele saiu, o que virou o Corinthians. O que virou o Corinthians? Ué, virou quase uma máquina imbatível. Ele não deu certo no Corinthians? Ele ganhou o título da Copa do Brasil. Essa Supercopa eu não dou Ele eliminou o muita Palmeiras pelota, duas vezes ano passado, tio. Você não dá, mas o torcedor comemorou. Foi em peso pra Brasília. Um título, uma partida só, não vai. Não vai. Pô, o Dorival deu certo no Corinthians, gente. Um ambiente extremamente difícil. Ele deixou o Corinthians quase na zona do rebaixamento, deu certo aonde, cara pálida? Ué, ele não conquistou um título importante? Dois títulos. Não. Dois títulos, torcida... sendo um deles passando pelo principal rival. Os dois. Quem ganhou, quem levou o time no colo foi o torcedor, caramba. Ah, tá. O Dorival fez parte do contexto. Mas olha o que jogava o Corinthians com o Dorival, olha que tá jogando com o Diniz. O Dorival nas coletivas era enfadonhas, ele chegava e falava, olha, controle de carga, por isso eu não pude contar com esse, com aquele, com o fulano, o ciclano, o beltrano, e eu tô querendo reforços, o Corinthians ganhasse eu tô querendo reforços. Entrou o Diniz, os caras jogam todo o jogo e correndo 11 km por jogo. Olha a diferença do que virou com um e com outro. Já dá pra ir pra uma meia maratona quase. Então, pelo amor de Deus, se não tem aquele negócio de controle de carga que pra mim é muleta pra treinador ruim. É muleta! É muleta! Vocês não acham que é muito nervosismo? O Corinthians voltou pior. Olha o nó que ele levou do Coritiba aqui. Foi um negócio horroroso, 2-0 pro Coxa. Olha o que ele fez contra o Internacional. O Fluminense não marca, não foi feio. Pelo amor de Deus. Mas eu já é o melhor gestor de grupo nervosismo do que um treinador. Cruzeiro, não? Entendeu? Pra mim ele é melhor gestor de grupo do que um treinador. Ele chega, acolhe os caras, vem aqui na minha casa e tal. Mas isso tem tempo, filho. Isso tem que ter um tempo. Com tudo que o Dorival ganhou nos últimos anos, imagine se ele fosse um grande estrategista. Não, então... mas hoje o Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi, pra mim, é um treinador ruim. O que ele faz mas de tem bom? uma bela gestão de grupo e conta piada pros caras. Conta piada. Quando acaba o repertório, quando ele começa a contar piada repetida, onde vai os times que ele dirige? Vai pro beleléu, vai pro buraco. Vai pro buraco. Então eles contrataram o Dorival como escudo e pra mim, eu não tô menosprezando o Dorival, tem os títulos dele aí, mas pra mim é melhor gestor de grupo do que propriamente de treinador. Mas a rodinha, ele ficou fora da rodinha, foi feia. Aquele negócio de ficar fora da roda, aquilo lá acabou com a carreira dele. Ô Kaique, quando é que o Dorival chega, quem trabalha, quem comanda o Tricolor no final de semana, já tem esses detalhes ou ainda não? O Dorival deve comparecer ao Maracanã, mas ainda não à beira do campo, tá? Ele deve assistir apenas ao jogo diante do Fluminense, o reencontro do São Paulo com o técnico Luiz Ubeldia, né? Além do Milton Cruz, ontem o São Paulo teve a presença de 2 auxiliares, né, comandando o treinamento. O James Freitas e também o Dorival Júnior. Então, os dois devem ir à beira do campo ali fazer uma gestão em conjunto, também ouvindo muito do Dorival, daquilo que ele já pensa desse time do São Paulo para enfrentar o Fluminense, que não deve ter jogadores importantes, né? O Luciano fica de fora,
Ele não teve uma lesão muscular, mas ele tem um edema na posterior da coxa direita. E aí a dupla de ataque ali praticamente do São Paulo, né? Os dois jogadores centrais ficam de fora. Porque o Caleri está suspenso pelo terceiro amarelo. O André Silva deve ser o substituto natural. E na vaga do Luciano, a tendência é que o Cauli ganhe uma oportunidade novamente como aquele meio armador, aquele cara que chega, né, por trás ali do ataque, do comandante do ataque, do centroavante, para poder fazer um quarteto, né? O Ferreirinha deve jogar pelo lado esquerdo do campo, o Arthur pelo lado direito, sem segredo, né? O São Paulo, portanto, para poder enfrentar o time do Fluminense no Zubeldia amanhã. Deixa eu só entender uma coisa. Claro que o Roger foi bastante criticado, a diretoria do São Paulo, mas o Ferreirinha, depois do que aconteceu no meio de semana, ele ganha como prêmio a titularidade no final de semana, é isso? Ele saiu do banco contra o Juventude e fez a M. Verdade. Aí ele ganha a titularidade pro jogo de domingo, é isso que eu tô entendendo. É porque ele seria a reserva se o Luciano jogasse, porque aí o Cauli, ele jogaria um pouco mais ali pelo lado esquerdo. O Roger fala daquele losango invertido, ele fala sobre o meia jogando pela ponta, né? Os volantes ou os meio-campistas jogando pela ponta, né? Então o Cauli preenchia o lado esquerdo do campo e o Luciano fazia uma função central atrás do centroavante. Agora que o Luciano está fora por conta desse edema, a tendência é que centralize o Cauli e aí a vaga na esquerda fique em aberto, preenchida pelo Ferreira. Diz muito sobre o ambiente do São Paulo, né? O principal responsável, um dos principais responsáveis pela eliminação no meio de semana, deveria neste momento estar sendo punido. É um ambiente profissional, eu tô errado. Mas a partir do E ele ganha como prêmio a titularidade no final de semana. O Tapia devia jogar no final de semana. Qual o Ferreirinha? Quem entrou e fez o gol. Qual outro profissional estaria empregado ainda com tanto de coisa que o Rui Costa fez com o São Paulo na parte financeira? Isso aí é loucura. Qual o CEO de uma multinacional estaria empregado com o que esse cara fez? Desempenho, entrega? Entrega, exato número. Pô, você me gerou aqui 6, 7 milhões não tá errado. Inclusive, Lê, muita gente. Pelo amor de Deus. Eu entendo até a respeito. Falou da saída do Rui Costa e do Rafinha juntos. Cara, eu entendo assim. O Rafinha errou também nesse episódio, obviamente. Mas ele acabou de chegar. Então. O Rui Costa já tá lá, ó. E sem falar que assim, o Herman Assis não é do futebol, né? Ele mesmo falou, tá claro pra todo mundo que ele não sabe essa história de toda. Estacionamento. Tava afastado e não sei o que lá, tá perdidinho lá. Lembra até o mascote do São Paulo, enfim. É verdade, lembra mesmo. O Herman Assis talvez não tenha muito conhecimento pra ir lá e contratar um diretor de futebol pro lugar do Rui Costa. Talvez seja esse o receio dele de mandar o cara embora e tudo mais. Eu já dei a letra, qual que é o... Meu Deus. Você vai tirar... Paulo André. Você vai tirar... Paulo André. Você vai tirar o Rui Costa e o Rafinha ao mesmo tempo? Acho que é uma ruptura ainda maior. Então, de repente, você pode tirar só o Rui Costa. Porque eu concordo com você. O que ele fez, a ficha corrida dele, terminando, né? Colocando a cerejinha no bolo, assinando embaixo com essa história da contratação e depois da demissão do Roger, eu trago o cara como solução. Porque, olha, aí ele vai, né, pra algumas pessoas da imprensa que ele tem contato, que é absolutamente normal, e... em off, não, porque o trabalho do Crespo, eu não posso falar, mas ia dar nisso, o ambiente não era bom. Já começa solta fritando. uma aqui, solta outra ali pra outro e fica jogando no ar pra tentar se justificar. E não tem justificativo o que ele fez. Ele tinha que ter saído junto com o Roger, né? No mínimo. E aí, na hora, os dois lá, Roger, gente, é o seguinte, eu estou demitindo o Roger, tá? E vou me demitir. Mas eu também tô Peço E minha aí o conta. Rafinha leva essa mancha, mas ok, eu até entendo se ele desse mais... digamos assim, mais tempo pro Rafinha poder, de repente, também continuar trabalhando, tomando outras decisões. Mas o Rui Costa não dá mais, cara. Não tem como. 30-25 mil e o Marcelo Panici. Beleza, resumindo, no final das contas, tem ou não tem multa no contrato do Dorival? Lógico que deve ter uma multa saborosa. A explicação é a seguinte, tá? Provavelmente o Kaique trouxe a informação. Provavelmente não. O Kaique trouxe a informação que a multa do Rui Costa é de 5 milhões de reais. Não é uma multa fácil de ser paga pelo São Paulo, principalmente no atual momento. Eu já ouvi dizer 1,5. Ninguém sabe na realidade o número. Se fosse 1,5 ainda... Eu tô aqui pela informação do Kaique, não é isso, então, Kaique? eu tô também com São 5 milhões, mas tem gente que fala, não, é 1,5 milhão. A gente fica na dúvida, porque isso aí, os caras não deixam vazar. Então, por isso, eu tô acreditando na informação do Kaique. São 5 milhões? Nossa, de 5 milhões. São 5 milhões, Kaique?
Ô, Ivan, repete pra mim, por A favor. multa do Rui Costa pra demitir o Rui Costa. que a informação Sim, que é isso mesmo. são 5 milhões de é reais. isso mesmo. Então, assim, Ela podia primeiro, ir caindo com o primeiro fim do que é um contrato absurdo também, né? você colocar uma multa desse tamanho. Tô aqui me baseando na informação trazida. Tinha multa até no contrato do Carlos Magno, gente, numa função que nunca existiu no São Paulo. Pois é. Do nada o Júlio Casares convoca uma coletiva e começa a citar o cara como CEO do clube. Pois é. Então, assim, você olha pro ambiente em que ele está inserido, certo? Porra, ninguém mais suporta o cara. A torcida se manifesta o tempo inteiro não querendo mais o cara ali. Ou seja, a gente pode cair pra segunda divisão, que o mais importante é que você não esteja aí, né? É isso que a gente ouve, né? De todo torcedor são paulino. Ontem os caras foram cobrar os jogadores na porta do centro de treinamento e eles deixaram muito claro que eles não querem mais o Rui Costa. Cobraram os atletas, a postura deles dentro de campo, no clássico contra o Corinthians, na eliminação para o Juventude, e deixaram muito claro. Ou seja, o ambiente externo inteiro é contra a presença daquele profissional. Por que ele não larga o osso? Porque tem a multa, né? Ó, e tem um superchat do Marco Blanc, interessante aqui que ele coloca. O Dorival não foi ruim no Corinthians, mas como disseram, na saída dele o trabalho atingiu o teto. A carreira do Garro quase acabou com ele. E o Garro tava outro jogador, né? Outro jogador. O Garro hoje. não conseguiu jogar com o Dorival. O Garro jogou muito bem com o Ramon. Então. Com o Dorival ele não foi bem em nenhum momento. E agora ele voltou a jogar muita bola. Muita bola. Mas eu acho que tem seus méritos, tem seus acertos, seus erros. O Dorival tem ali um mérito também. Ele conseguiu fazer o André jogar. E o hoje Mateuzinho? o André não joga. E o Bidu? Exato. Sim, Tem vários jogadores potencializados pelo Dorival e outros que não. Cara, lateral o Né? Dorival faz bem. né? Muito bem. Vai jogar bem. Quase sempre dos Quase bons laterais. sempre. O Dorival fez o Caio Paulista ser campeão da Copa do Brasil. Quer de jogando volta, muito. Ivan? Quer de volta? Me liga, a gente faz negócio. Me liga que Mas eu o vou fim do fazer Dorival negócio. realmente estava trágico, né? Os 9 jogos sem vitória, o fim, mas todo fim De é todo trágico, fim, né? exato. Nenhum fim de treinador em um ciclo em algum clube é bom. Senão não é um fim. O Melo tá falando aqui que o Corinthians do Diniz poderia jogar a Champions League, só faltou ele falar isso. basicamente E é só lembrar como terminou o último trabalho do Diniz, que também teve um momento muito bom no Vasco. isso. Finalista de Copa do Brasil. Né? Mas vocês não perceberam que o Diniz mudou um pouco? Mudou muito. Ah, tá. Agora que ele foi pro O Corinthians. dinizismo ele Ah, tá querendo os começar a defeitos foram implementar. Ele mudou da água pro vinho. Mas podemos falar daqui a pouco do Corinthians? Deixa eu só fechar com o Kaique. Ele abriu a cachola, o Diniz, pra falar, pô, se eu Que também é uma continuar bela fazendo cachola, o que eu hein? fazia nos outros clubes, eu vou me ferrar aqui. E é Então, uma bela peraí. cachola também do Diniz. Ontem ele deu uma discutida ali com o Gabriel Paulista. E se fosse o Memphis, ele ia acionar Já o é o- Little Leg. E você viu o que ele falou de depois? Little Leg. Ele jogou melhor depois que eu briguei com ele. Ele ficou mais, ganhou mais duelos. Tá? O Diniz Há é quem diga maravilhoso. que é o... Se ele faz aquele gol, eu acho que ele ia meter o mão na orelha. Há quem diga que é o início da fase 3, né? Fase Que 3 tem é. as fases do Mas tá Diniz. muito rápido o seu Chega na gol. 5, aí ferrou, né? Deixa eu defender. É Corinthians daqui a pouco. Vou só fechar com o Kaique. Só pra Tá, fechar esse assunto, então a gente vai. pode voltar depois. Tá bom. Tem uma entrevista no Podpah do Gabriel Paulista que ele Sim. fala Anteontem, inclusive. a relação dele com o Diniz. É. E fala que é isso mesmo. Um xinga o outro devolve e tá tudo bem. Tá Segue a tudo vida. bem, O exato. problema é nós aqui que ficamos querendo achar chifre em cabelo, Não. em cabeça de A cavalo. gente, é trabalha, unicórnio, a né? gente trabalha também com as reações, É gente. unicórnio. O Tietchan não gostou da manifestação do Diniz. Ali, Ele tem esse direito. O Mano Menezes Porque chamou o porque Yuri foi Alberto exposto. de burro e ele não gostou. Porque foi exposto. Então não é mimimi da imprensa. Ué, mas a no gente campo trabalha com também os foi fatos. exposto ontem. Os dois se xingaram no campo. Exato. Mas tá tudo Na bem. treta- Em campo a gente não se xingou pra peraí. caramba Na Copa treta entre Imprensa. Robinho Júnior Quase e saiu Neymar. de mão Não aí, adiantou pô. nada, Treta perdemos entre do mesmo Robinho jeito. Júnior e Neymar, acontece. nós ouvimos de todos os caras que participaram do futebol, vários caras, que é algo absolutamente natural no ambiente deles. E todos adoram o Diniz. Todos. Mas o Robinho Júnior não gostou, tanto Não, é que tô o falando- staff você tá acionou. falando de outra Então a coisa. gente trabalha com os fatos, não é mimimi da Todos imprensa. quem? Aonde adora o Diniz? Pergunta pros Não dá pra jogadores você que saber. atuaram com o Não Diniz. dá, Ué, eu mas só você- vejo os caras Mas o Tietchan elogiando. falou o contrário? O Tietchan é exceção. Foi um puta de um ingrato. Ah, tá bom. Tirou ele do ostracismo lá, tava jogando não sei aonde. Ah, lá claro, no o jogador Votorato. não tem mérito. Aí trouxe ele e tal, e foi ingrato, sim, porque ele, o Diniz sempre tratou ele O Tietchan xingando foi Diniz. campeão onde passou, gente. Xingando- O Tietchan foi xingando campeão em todos o- os clubes. Xingando o Tietchan. E aí foi exposto porque saiu na mídia, aí vem os parça. Ô meu, saiu lá, hein, meu, o cara te xingou feio lá.
Aí colocou as asinhas pra fora. É isso aí, Kaique. Muito obrigado pela sua participação. Acompanharemos os próximos passos. O Dorival nem precisa de casa, né? Já morava ali perto do CT, só atravessar a rua. Enfim, né? Conhece tudo muito bem. Conhece os porteiros, os cozinheiros, o pessoal do vestiário, tá tudo certo. Chegará e já vai comandar o São Paulo provavelmente na semana que vem. E o Kaique pode falar também, só pra gente encerrar, o Dorival deve ter uma dívida de gratidão com o São Paulo, porque é o seguinte, ele larga o São Paulo pra pegar a seleção brasileira, que é um movimento natural na vida de qualquer profissional, mas ele leva um monte de gente da comissão permanente do clube pra seleção brasileira. E ele ficou se oferecendo uns 6 meses. Volta agora também ou não? Eu acho que não. Empregado no São Paulo, ele ficou se oferecendo uns 6 meses. Opa, em coletiva. Ele falou, olha, um absurdo técnico estrangeiro. Ninguém perguntava nada na coletiva. Ele levou. Ó, eu só gostaria de falar, porque tava aquela discussão, né? Ah, Ancelotti, tem estrangeiro ou não. O treinador tem que ser brasileiro da seleção. Do nada, o atual campeão da Copa do Brasil, se possível. O seu time, que trabalha no time de 3 cores tal. Ficou se oferecendo. 3 jogos apenas Brasileirão, né? Assim, até a pausa pra Copa do Mundo. 5 no total. O primeiro, o Dorival, como disse o Kaique, não estará no comando do Fluminense. Do campo. Depois tem Botafogo e Remo. Então, os 2 jogos que o Dorival deve comandar o São Paulo no Brasileirão, Botafogo e Remo. Boa, valeu, Kaique, obrigado pelas informações. Qualquer nova, você sabe como contatar a gente, certo? É isso, Lele. Ao longo do dia a gente traz mais informações. Ele que deve estrear na terça-feira contra o Milionários no Morumbi pela Copa Sul-Americana. Abraço pra vocês e repito, uma honra a gente ter o Pozella na nossa bancada. Aliás, tamo junto, valeu, cara. Aliás, Lê, Valeu, Caicão. talvez uma decisão estratégica do Dorival, né? O Diniz assume o São Paulo e vai lá no Maracanã enfrentar o Flamengo do Jorge Jesus. Sem treino. A estreia do Dorival, né, quando ele assume o Corinthians, aconteceu a mesma coisa. Foi contra o Flamengo no Maracanã. O Dorival foi, assistiu da tribuna, Ficou foi na boa, 4-0 pro Flamengo no Maracanã em cima do Corinthians, com o interino. E aí depois ele assume. Aí ele assumiu na segunda-feira. O Renato Gaúcho, contador de piada, pegou o Palmeiras pela frente, sem treinar, sem nada, o Vasco. E meteu um sapeque iaiá, não foi? Tava virada, na hein? ressaca do título paulista. Foi.